Tudo bem? Hoje eu quero responder a pergunta que o Fernando me mandou por e-mail, tá? Não sei se ele me acompanha pelo YouTube, mas enfim. Eu acho que é interessante porque são dúvidas que muita gente tem, chega para mim direto e tem grande chance que você também tenha. Então, dá só uma olhada, eu quero mostrar aqui o e-mail na minha tela, tá? Ele conta aqui a história que ele está começando a investir agora, então a primeira dúvida que ele tem, né, a princípio, ele escreve aqui, ó, aprender quando entrar numa operação que poderá gerar lucro para ele. Então essa é a primeira dúvida que ele tem. Depois ele contou, né, que fez uma compra de uma call, né, de Ambev, e aí o que acontece? A Ambev de fato subiu, ele ganhou um dinheiro, e ele comprou a 16 centavos, tá aqui, ó, comprou a 16 centavos. Dia seguinte, ele vendeu a 26 centavos, então legal, né? Primeira operação, já ganhei. Porém, ele viu ó, que essa opção foi até coisa de 74 centavos, então na verdade ele vendeu muito cedo, né? A sensação dele, né? Então daí ele faz as outras duas perguntas, né? Como saber se um papel irá se valorizar ao longo do tempo, né? Que foi o que aconteceu aqui com a Ambev, né? Continuou subindo, ele acabou vendendo cedo demais. E aí a segunda pergunta, né? Quais indicadores que ele deve sempre acompanhar, né? Para tentar ajudar ele aí nesses investimentos, tá? Ele comenta alguns indicadores, então estou falando porque talvez você também tenha escutado falar. Então, a variação da ação, a volatilidade da ação, delta. Na verdade, delta é grega, né? Não é um indicador, mas enfim. E aí, como aplicá-los, né? Claro que sem fórmula mágica, a gente não sabe o futuro, ninguém sabe. E aí, por fim, o último problema que ele relatou, né, que ele tem, que é a insegurança de operar, tá? Muito importante. Então, vamos lá. O que eu penso aqui, né? São três questões principais, né? Deixa eu voltar aqui a minha tela e organizar. Então, são três perguntas, tá? Quando entrar numa operação que pode te gerar lucro? A primeira coisa. Claro que aqui a gente está falando de opção, né? O que eu diria para você? Primeiro, você ter uma boa relação lucro-perda. Então, entra já numa operação que você tem muito mais para ganhar do que para perder. Esse é o primeiro passo, tá? E com opções isso é possível, isso é bem tranquilo, você consegue 2 vezes, 3 vezes, até em alguns casos específicos chegar a umas 6 vezes o lucro que você tem versus a perda no pior dos casos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é entrar na direção prevista para o papel. Então, se você prevê que o papel vai subir, você monta uma estrutura que ganhe, né, de opções que ganhe mais com a alta do papel, e se a ação cair, você perde pouco. Ou se a sua previsão é de que o papel vai cair, você monta para ganhar mais caso a ação caia. Beleza, aí a gente vem para a segunda pergunta dele, né? Então, a primeira era, como entrar numa operação que vai gerar lucro? Então, duas coisas. Muito mais para ganhar do que perder e na direção prevista do papel. Legal. Agora, acaba vindo a segunda pergunta. Então, mas como que eu sei a direção prevista do papel, né? Como eu já falei antes, ninguém tem a bola de cristal, ninguém sabe o futuro. Como que a gente prevê direção de papel? Valuation. O que significa isso? Toda empresa tem um valor de mercado, um valor justo para ela, que normalmente é proporcional ao lucro que ela gera, né? Na verdade, é proporcional à expectativa de lucro que ela vai gerar, descontado de dívidas, né? Enfim, tem todo um trabalho, né? Uma ciência aí de como fazer o valuation de uma empresa. Não é algo fácil, porém, a gente tem fácil acesso a valuations. Por quê? As casas de análise publicam isso. Então, quais são as casas de análise? A gente tem as independentes, Eleven, Suno, tem a Nord, né? Essas são casas relativamente novas aqui no Brasil. A gente tem as casas que estão dentro das corretoras, então a XP tem sua própria área de research, a Genial tem a sua área de research, BTG e assim vai, né? Aliás, o BTG tem uma área de research muito antiga, muito forte com investidores institucionais, né? Enfim, dado o valuation, né, se você tem um preço justo para essa empresa, que é muito acima do preço de mercado atual dela, então você tem uma tendência de alta do papel. Então você vai montar operações que ganham com a alta.
Ou, né, ao contrário, se você tem um valuation, né, o valor justo da empresa é considerado sendo bem abaixo do que o valor de mercado dela agora, aí você monta uma estrutura que se beneficia com a queda do papel, tá? Então, legal. Isso é o valuation. Porém, né, a vida é um pouquinho mais complicada do que isso. A gente pode acertar a direção do papel, tá? Mas com opções você tem que acertar duas coisas. Você tem que acertar a direção do papel e quando que esse movimento vai acontecer. Por quê? A opção tem vencimento. Então, se você monta uma estrutura de alta, vamos dizer, Petrobras, porque você acredita que a Petrobras vai subir, e ela de fato sobe daqui a 2 meses, só que a sua estrutura venceu em 1 mês, você não ganhou dinheiro. Então, com opções, a gente tem que acertar o timing também. E aí vem a pergunta que o Fernando fez, né? Quais são os indicadores que eu olho? Porque normalmente timing está muito relacionado com indicador, inclusive com análise técnica. Rompimento de média móvel, pivô de baixo, pivô de alto, aí tem um monte de coisa, né? Qual que é a minha visão, tá? Timing é impossível de acertar. Infelizmente, assim, olha, se você consegue acertar, legal, parabéns, vai aí, ganha bastante dinheiro. Eu já aceitei o fato de que eu nunca sei o timing, tá? Então, como que eu faço? Basicamente, né, eu tento ter muito mais para ganhar do que perder, sempre. Eu tento otimizar isso daí, porque já que eu não sei quando vai acontecer esse movimento, então eu preciso montar estruturas que eu posso errar 1 vez, 2 vezes, talvez até 3 vezes e acertar na 4ª vez, porque eu tenho muito mais para ganhar do que para perder, tá? Então, essa seria... Bom, e aí quais indicadores então olhar? Basicamente, né, uma estrutura de opção ela vai depender da volatilidade do papel. Então, quanto mais o papel estiver oscilando, mais alta vai ser a volatilidade do papel. E se a volatilidade está alta, estruturas do tipo borboleta ficam mais interessantes. Você consegue relação 1:4, 1:5, ou seja, se der errado você perde 1.000, se der certo você ganha 5.000. Tá? Então, volatilidade alta, né? Papel está mexendo muito, eu já vou olhar a borboleta. Papel está estacionado, está calminho. Quais são provavelmente as estruturas? Ou opção seca, né? Você vai lá e compra uma call, ou compra uma put, dependendo se você acha que vai subir ou vai cair. Ou um call spread, ou call spread é trava de alta, né? Ou trava de baixa. Então é isso, assim, os indicadores que eu olho, na verdade, né, eu não tento acertar o timing, tá? Mais ou menos, às vezes eu olho um gráficozinho e tal, mas assim, não acho que vai dar muito certo, tá? Eu até fiz, né? Ontem e hoje aqui eu abri uma posição em VEG que tá show de bola, apostando na queda, né? Olhei um pouquinho de gráfico, mas assim, não é exceção da exceção da exceção. Em geral, o que eu olho? Volatilidade do papel e tento montar uma estrutura que eu tenho muito mais para ganhar do que para perder, tá? Então, essa seria a minha resposta para o Fernando. Espero que isso também sirva para você, né? Grande chance de você ter alguma dúvida dessas, principalmente se você está começando a investir com opções. E para fechar, né, a questão da insegurança que ele falou, né? Aí é aprendizado, é experiência, vai me acompanhando. Eu falo muita coisa sobre opção, né? Monta uma estrutura pequenininha para você sentir, ver como é. Igual o Fernando fez. Ele foi lá, comprou uma call, vendeu, ganhou dinheiro, legal. Sentiu, né? Porque é igual carro, né? Você começa a dirigir, por mais que você tenha tirado 10 lá na prova da autoescola, quando você entrar numa rodovia, você vai morrer de medo. Então tem que ser assim também. Monta uma estruturazinha, faz lá umas opções. Você vai sentir como que você se comporta, né? Como que um prejuízo te incomoda, o quanto que ele te incomoda, ou um lucro, quanto que ele te deixa eufórico ou não, você fica tranquilo. Então é conhecimento, você vai pegando, você vai entendendo cada vez mais como não errar, até que chega um momento que é igual andar de bicicleta, é igual dirigir carro, se você já dirige carro há muito tempo, é bem tranquilo e assim, medo zero, na verdade, muito mais segurança do que investir só em ações, tá? Com opções você consegue fazer de uma forma muito mais calculada,
Mas enfim, vai me acompanhando, vai vendo os vídeos, entra para minha lista de e-mail, porque às vezes eu mando uns materiais exclusivos lá para quem está na lista, um pouco mais específicos, um pouco mais aprofundados, então entra lá também que vai ter bastante coisa para te ajudar a ganhar confiança, tá? Então, e igual o Fernando fez e me mandou dúvida, pode me mandar, tá? Qualquer dúvida que você tiver de opção, meu e-mail contato@caiomatias.com, Matias com TH. Pode mandar o e-mail, com certeza eu vou te responder. Não garanto que vou responder no mesmo dia, mas com certeza eu vou te dar uma resposta e te ajudar a sanar a sua dúvida, tá? Obrigado aí pela atenção.